Pega a sua Bíblia, por favor, e vai comigo lá no Evangelho de Jesus, nas palavras de Mateus, no capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Nós vamos continuar aprendendo o que Cristo Jesus ensinou no Sermão da Montanha. E hoje nós vamos aprender como se deve orar. Mas Bispo Paulo tem até o jeito de orar? Tem. E você vai aprender aqui hoje na Bíblia, eu e você vamos aprender juntos, que a maioria de nós não sabe nem como orar. Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Acompanhe o texto sagrado comigo aí, vamos lá. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam o quê, pessoal? Possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então olha como que o Senhor Jesus Cristo começa ensinando a respeito da oração. Será que Jesus está dizendo que é proibido orar em público? Não. Ele não está dizendo que é proibido orar em público. O que ele está ensinando para nós é que nenhum de nós deve querer aparecer ao fazer as orações em público. Tem pessoas que sempre querem chamar a atenção, e isso não agrada a Deus. Jesus está dizendo assim, que quando eu faço algo com outra intenção, eu sou um hipócrita. Eu não estou sendo verdadeiro. E se tem uma coisa que Deus procura no ser humano, é a sinceridade, é a verdade. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então Jesus começa destacando da seguinte forma: se você ora em público para aparecer, se tem algum sentimento ou algum pensamento em você de chamar a atenção de outro, de fazer com que outro te observe, de se destacar no meio de pessoas, enfim, então você está errado. Sua oração não vai ser ouvida por quem? Por Deus. Porque a recompensa que você queria receber, você já está recebendo. Qual a recompensa que a pessoa já está recebendo? O reconhecimento dos outros. Quando alguém chega e fala, nossa, como que fulano ora bonito? Nossa, como que ele é fervoroso? Ah, como eu queria ser igual a ele. E aí ele fica cheio de si, de vaidade, de orgulho. Então aquela recompensa que ele queria de Deus, ele não vai receber, porque ele já está recebendo na terra. Então o primeiro detalhe importante da oração é, a oração ela deve ser 100% voltada para quem? Para Deus. Não pode e não deve existir nenhuma preocupação em nós em sermos vistos, em sermos reconhecidos pelos outros.
Olha o que diz para nós como referência lá em Lucas, capítulo de número 18. Vai comigo, por favor, Lucas capítulo 18, versículo 9. Sobre esse detalhe aqui que Jesus diz que aquele que ora em público para aparecer, este é um hipócrita. É um hipócrita. Olha o que diz o texto sagrado, em Lucas 18, 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo para orar. Você concorda comigo que o templo é um lugar público de oração? Então olha que Jesus não estava proibindo de orar em público. Lá em Mateus capítulo 6. Ele só está nos ensinando que eu não devo fazer para ter mérito próprio, para aparecer. Ele está dando um exemplo que 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Fariseu era uma pessoa extremamente religiosa. O fariseu, ele era uma criatura que se achava mais santo do que todos os outros habitantes da terra. Ele era o mais de Deus de todos. E o cobrador de impostos, ele era visto como alguém que estava longe de quem? De Deus. Que o seu comportamento desagradava a Deus. Vamos continuar. Os 2 foram ao templo para orar. O fariseu em pé fazia esta oração. A oração do fariseu, ó. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Imagina ele em voz alta, dentro do templo, aqui, ó. Imagina eu aqui, dentro do templo, todo mundo aqui, ó. E eu aqui, um fariseu, e eu estou orando assim, ó. E vocês aí, ó. Aí eu orando, ó. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. E vocês aqui, ó. E vocês aqui. Desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Imagina, dentro do templo. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Imagina as pessoas que estavam ali ouvindo o camarada falando tudo isso. As pessoas devem ter se sentido o quê? Um lixo. Não, eu estou... Esse daí não tem erro nenhum. Esse é um santo. Jejua 2 vezes por semana. Dá o dízimo de tudo que ganha. Eu não tenho merecimento de nada mesmo, não. Esse é de quem? É de Deus. Olha ele recebendo todo o mérito na terra. É disso aqui que Jesus está falando. Tem gente que com certeza ficou com raiva, né? Olha ele recebendo toda a honra onde, pessoal? Na terra. É isso aqui que o Senhor está chamando a atenção de cada um de nós hoje. Se você faz para aparecer, esquece a resposta de Deus. Se você é daqueles que junta pessoas, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, para que todos te vejam, porque Deus conhece você por dentro. Para que as pessoas reparem em você, se você faz isso para ser reparado, esqueça qualquer tipo de resposta de quem? De Deus, porque o mérito vai ser dado para você ali, ó, pelas pessoas. E vamos ser sinceros, quantos de nós agimos desse jeito? Quantos de nós?
Às vezes até para impressionar a família, porque a gente está indo na igreja agora, está aprendendo as coisas, aí a gente, não, vamos fazer uma oração aqui, olha, e não sei o quê, para as pessoas verem que você sabe orar. Jesus está dizendo para que nós venhamos tomar cuidado com o nosso coração, com a nossa maneira de pensar. Então olha o que o fariseu fez, no meio de todo mundo, hein? Versículo 13. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para onde? Para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, o que ele dizia? Deus, tem misericórdia de mim, pois sou o quê? Sou um pecador. Esse aqui não tinha coragem nem de levantar o quê? Os olhos para o céu. Significa que esse estava ali e estava até se sentindo sem lugar, porque ele olhava para as suas muitas falhas e ele entendia que ele estava tão longe de Deus, que ele precisava tanto da misericórdia de Deus. Então esse não queria mostrar nada para ninguém ali, pelo contrário, ele não queria nem ser visto. Ele não queria nem ser visto, nem ser notado. E olha o que Jesus falou aqui a respeito disso tudo. Versículo 14. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa o quê, pessoal? Justificado diante de quem? Diante de quem? De Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Nós já tratamos desse assunto aqui várias vezes na igreja, que não existe aquele ditado popular que todo aquele que é humilhado Deus exalta. Não existe, isso é mentira. Isso é mentira. Inventaram isso para encher o ego de alguém. A Bíblia está dizendo que aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado. Aquele que se diminui, ele por si mesmo se diminui, esse é que vai ser o quê? Exaltado. Mas aquele que se exalta, este vai ser o quê? Humilhado. Então vamos falar de uma forma mais simples dentro do que nós estamos aprendendo aqui hoje. Todo aquele que faz para aparecer será o quê? Será o quê? Humilhado. Mas todo aquele que faz com inteireza de coração para Deus e não quer mérito nenhum diante das pessoas, não quer aparecer em nada, esse daí vai ser o quê? Exaltado. Então o primeiro passo da oração é este: eu devo fazer 100% para me conectar com quem? Com Deus, sem nenhuma intenção de aparecer. Fiz para aparecer, já foi tudo por água abaixo. Não tenho nada para receber de quem? De Deus. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 6, agora no versículo de número 6. Olha o que diz. Mas, quando orarem, cada um vá para onde? Vá para onde? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai aonde?
em segredo. Então, seu pai que observa em que, pessoal? Em segredo os recompensará. Então quer dizer que eu só vou ter minha oração respondida se eu for para o quarto da minha casa, fechar a porta do quarto e orar lá dentro? É isso que Jesus está dizendo? Não. Não. Aqui o Senhor está dizendo de uma exclusividade, de um momento único entre a pessoa e quem? E Deus. De um lugar aonde não tem mais ninguém, de um lugar aonde não vai acontecer nenhum tipo de incômodo, de perturbação. Um momento totalmente separado para a pessoa e quem? E Deus. Pode ser um quarto da minha casa? Pode. Mas pode ser uma praça vazia, que eu fui lá para aquela praça ali, não tem ninguém ali e fazer minhas orações naquele lugar? Pode. Pode ser lá no alto do monte, eu fui no monte ali, só eu e Deus ali, e é um momento separado, meu e Deus. Pode ou não pode? Pode. O que Jesus está ensinando tem que ser um lugar, um ambiente onde eu possa fechar a porta. Onde eu esteja num momento de exclusividade com Deus. Ah, Bispo Paulo, então a gente não pode orar na igreja. Claro que a gente pode orar na igreja, orar no ônibus, orar no carro, no trânsito, na fila do mercado, na fila do banco. Eu posso orar em qualquer lugar e devo orar em qualquer lugar, porque a Bíblia diz assim. O apóstolo Paulo falou isso, orai sem cessar. Está lá em Tessalonicenses, coloca para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses 5,16. O que Paulo diz? Estejam sempre alegres, nunca deixem de quê, pessoal? Nunca deixem de quê, pessoal? De orar. E o 18? Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, peraí, Bispo Paulo está tendo uma contradição. Como é que eu nunca devo deixar de orar? E Jesus está falando que eu devo orar no meu quarto com a porta fechada. São duas coisas diferentes. Eu posso estar aqui orando na igreja? Posso e devo. Eu posso orar no trânsito? Posso e devo. Eu posso orar junto com a minha família? Eu posso e devo, mas eu devo ter também o meu momento de exclusividade com quem? Com Deus. É isso que tem faltado nas pessoas. É isso que tem faltado em nós. Esse momento de exclusividade. Você tem tido o seu momento de exclusividade com Deus? Todos os dias você separa um tempinho para você fechar a porta do seu quarto e falar com Deus? Você tem tido tempo para a oração? Ou será que você é aquele que só ora quando vem à igreja? Ou será que você é aquele que só ora quando está reunido com os outros? É disso que Jesus está falando. Essa oração em particular, essa verdadeira conexão com Deus, uma conversa com o Senhor. Todos nós temos que ter esse momento. E quando nós separamos esse momento, que não estamos aparecendo para ninguém, não tem ninguém perto, eu estou num quarto com a porta fechada, eu não estou recebendo mérito de ninguém, não tem ninguém me elogiando, não tem ninguém dizendo como que eu sei orar, não tem ninguém enchendo o meu ego,
É neste momento de oração particular, momento único com Deus, que grandes maravilhas acontecem. É nesta oração. Quer um exemplo? Vai comigo, por favor, pega aí sua Bíblia. Vai comigo lá em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 1. Olha o que diz. Por esse tempo, Ezequias ficou o quê, pessoal? Doente. E estava para quê? Para morrer. Então quer dizer que a situação de Ezequias era uma situação sem jeito. Já era o final da história. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor. O que o Senhor mandou dizer para Ezequias? O profeta Isaías, o homem de Deus, foi até Ezequias e falou assim, ó, bota tudo em ordem porque Deus falou que você vai morrer. Se Deus falou que ele ia morrer, fazer o quê? Humanamente falando, tinha o que para fazer? Nada. Não tinha nada. Então, Isaías disse, olha, Deus está falando assim, ó, para você arrumar tudo, porque você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Versículo 2. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e o quê? E orou a quem? Por que virou o rosto para a parede? Uma forma de não querer chamar a atenção de ninguém. Ele foi para um ambiente separado, colocou o rosto na parede e teve um momento só entre ele e quem? E Deus. É desse momento que Jesus está falando para nós lá em Mateus capítulo 6. É isso aqui que está faltando na vida de cada um de nós, ou na maioria de nós. Talvez não temos esse tempo. Talvez sempre esperamos alguém, o bispo Paulo vai orar no zap ou na rádio, eu vou orar com ele. Amém, não tem problema você orar com ele. O problema é quando você se limita a fazer suas orações sempre vinculadas com alguém, com alguma coisa. O problema é quando você não tem o seu momento de oração particular entre você e Deus. E quando eu digo problema, é o problema para você. Então Isaías teve um momento particular dele. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que ele disse? Versículo 3. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi, com fidelidade, com devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. E depois o rei chorou amargamente. Aí vem o versículo 4. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor. Qual foi a mensagem agora? Volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz quem? O Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi. Agora lê para mim, vai. Olha que lindo. Deus mandou dizer para Ezequias o quê? Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Tem gente que chora na frente dos outros para quê? Para ser visto, para chamar atenção. Você fez, chamou a atenção, então você já recebeu toda a sua recompensa onde? Aqui.
Agora você começa a entender por que quando Jesus encontra com a mãe, indo sepultar o filho dela, a Bíblia chama ela de viúva de Naim. Jesus olha para ela e diz assim: não chores. Tem gente que fala: nossa, como que Jesus não tinha amor? Como que pode dizer para uma mãe que acabou de perder o único filho, não chora? Aqui Jesus estava ensinando para mim e para você, que quando eu recebo o consolo dos outros, o mérito que vem dos outros, o louvor que vem dos outros, eu não tenho nada para receber de quem? De Deus. Viu como que a Bíblia vai se encaixando perfeitamente? Você quer receber de Deus? De Deus? Então tenha seu momento particular com quem? Com Deus. Está doendo? Chore só você e Deus. Lá no livro de Salmos, tem uma mensagem, agora não me lembro exatamente aonde está, eu não me lembro, que diz assim, que o Senhor, Ele tem um odre, e Ele recolhe as lágrimas daqueles que choram na presença dEle. Olha que forte isso. Mas quando é que Ele vai recolher as lágrimas? Quando a pessoa está chorando somente diante de quem? Dele, porque se está chorando diante dos outros, outros vêm para enxugar. Pronto, ótimo, você já recebeu o que você precisava. Você já alcançou o que você queria. Então Deus, o Senhor Jesus, está nos ensinando que o momento exclusivo entre você e Deus faz coisas maravilhosas acontecer na sua vida. Salmo 56, verso 8, coloca para mim na tela, por favor. Coloca aqui. Olha que lindo, ó. Conheces bem, olha o salmista falando. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro. E em teu livro registraste cada uma delas. Diga glória a Deus. Olha que lindo que acontece na vida de uma pessoa que tem o seu momento com quem? Com Deus. A Bíblia está dizendo que cada lágrima que a pessoa derrama na presença de quem? De Deus, é registrada num livro que o Senhor carrega. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então quer dizer que se Deus está recolhendo minhas lágrimas, se Ele está registrando minhas lágrimas, naquele momento que eu estou tendo com Ele, então a minha recompensa, o meu socorro, Ele vai vir de quem? De Deus. Agora você entende por que quando aquela mulher, a sunamita, que o filho também faleceu e ela foi atrás do profeta Eliseu. E Eliseu de longe viu ela vindo, mandou o servo dele até ela e perguntar: vai tudo bem com a senhora? O que a mulher responde para o servo de Eliseu? Vai tudo bem. Como quem diz: não quero compartilhar nada com você, porque você não pode fazer nada por mim. Está tudo ótimo, graças a Deus. E eu pergunto para você: estava tudo bem? É isso que a Bíblia quer nos ensinar. É isso que Deus quer nos ensinar sobre a oração. Então lá Deus falou para Isaías voltar até em Ezequias e dizer: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Agora o que está escrito? Lê para mim, vai. Não, vai, lê, vai. Olha que coisa maravilhosa. Ó,
Deus vai acrescentar mais 15 anos para você. Você já pensou? Está na hora de morrer. Já foi batido o martelo. Você já está naquela ali, tipo, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Aí chega a notícia, ó, Deus acabou de acrescentar mais 15 anos para você. Você já pensou nisso? Que coisa extraordinária. Você falar, poxa, eu vou ter mais 15 anos para fazer aquilo que eu não fiz, enfim. Mas isso tudo veio através de um momento único, separado, o quarto com a porta fechada, onde Ezequias estava diante de quem? De Deus. De Deus. Quer ver outro exemplo maravilhoso? Vai comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 32. 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 32. Olha o que diz. Lembra da sunamita que eu falei? Que foi atrás de Eliseu? De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava o quê? Morto, deitado em sua cama. Versículo 33. Eliseu entrou sozinho no quarto e fez o quê, pessoal? Fez o quê, pessoal? É isso que Jesus está ensinando para nós lá em Mateus capítulo 6. Você quer ver coisas maravilhosas acontecer na sua vida através da oração? É só você começar a fazer a oração que Cristo ensinou que nós devemos fazer. Todos os dias, você tem que ter o seu momento exclusivo de oração para com o Senhor. Exclusivo significa você desligar o seu telefone, porque o maldito toca bem na hora que você está no momento exclusivo com Deus. Exclusivo significa de preferência que não tenha mais ninguém em casa. Ou não tem como, tem gente em casa o dia todo, sai. Vai num lugar onde fica só você e Deus. Tenha seu momento com Deus. Isso tem faltado em nós. Versículo de número 33, né? Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. 34. Depois, deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os dele e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. Diga glória a Deus. Olha que maravilha. Está faltando você fechar a porta. Está faltando você ter seu momento exclusivo com Deus. Está faltando a maioria de nós esquecer os méritos humanos, deixar de lado esse negócio de querer aparecer através das nossas orações e fazer com que apenas Deus receba a nossa súplica e as nossas lágrimas. Volta comigo, por favor, lá em Mateus capítulo 6, vamos agora no versículo 7. Olha que lindo agora, ó. Ao orar,
Não repitam frases vazias, sem parar, como fazem quem? Os gentios. Quem que eram os gentios? Ou quem são os gentios? Pessoas que não eram do povo de Israel. E como que essas pessoas faziam suas orações? Eles repetiam frases que alguém ensinou para eles. Faziam preces que não saiu de dentro do coração deles, mas alguém escreveu e entregou. Ele decorou e vivia pronunciando aquilo de forma repetida. É o que nós chamamos de reza. Porque aquilo se tornam frases o quê? Vazias. Não é o que eu estou sentindo. Não é o que minha alma está falando. É o que alguém disse. Talvez para aquele alguém, aquelas palavras até significaram alguma coisa. Mas para mim talvez não significam nada. Não é o que eu estou sentindo. Não é o que eu estou vivendo. Então, outro ponto importante que o Senhor Jesus está nos ensinando: para com esse negócio de ficar repetindo frases, palavras que não saem de dentro de você. Deus não ouve isso. Pelo contrário, Deus, ele despreza isso. Aí alguém vai dizer, quer dizer que eu não posso pedir a mesma coisa a Deus mais de uma vez? Claro que você pode pedir. O que Deus está dizendo é que você não deve ficar repetindo as mesmas palavras como algo que você decorou. Vou dar um exemplo para você. Digamos que eu estou precisando de uma libertação de um familiar que está no vício. Aí eu venho na minha oração: Deus, liberta o fulano que está no vício. Aí de novo, Deus, liberta o fulano que está no vício. Aí Deus, liberta o fulano que está no vício. Deus, liberta o fulano que está no vício. Deus, daqui a pouco eu nem estou entendendo mais, eu não estou mais prestando atenção no que eu estou falando, porque eu já decorei aquilo. Eu posso pedir a Deus para libertar o fulano? Posso, mas cada oração que eu vou fazer, ela vai expressar meu sentimento, a minha alma. Talvez essa madrugada o fulano chegou de uma forma mais agressiva, então na minha oração, ô Senhor, eu estou sofrendo tanto com a situação de fulano, que está perdido nesse vício maldito. Ajuda ele, Senhor. Tira ele desse fundo do poço. Olha só, eu estou pedindo a mesma coisa, mas você vê como que eu estou expressando a minha alma nesta oração? Você vê como que minhas palavras não são vazias? Vê como é que minhas palavras estão carregadas de dor e ao mesmo tempo de fé, porque eu creio que Deus pode mudar. Então, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja. Outro dia alguém perguntou para mim, várias vezes na verdade, né? Ô Bispo Paulo, por que a gente não faz aqui a oração do Pai Nosso todo culto, todo final do culto? Por que não? Porque ali Jesus estava nos ensinando um padrão que deve existir em nossas orações. Nós vamos falar disso aqui agora, você vai ver. Ele não estava dizendo assim, olha, todas as vezes que forem orar, repete essas palavras aqui. Ele não disse isso.
Porque quando eu repito, nem eu sei o que eu estou dizendo. Nem eu sei o que eu estou dizendo. Para quem gosta de esporte aqui, principalmente esporte coletivo, o futebol, todo time profissional, amador, quando vai entrar em campo, junta todo mundo ali e fala: Pai nosso que está no céu. Eles olham assim, ó. Alguém aqui já jogou futebol assim, em escolinha, alguma coisa, já foi profissional? É desse jeito. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino. Amém! Só que ele acabou de dizer assim, olha, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele sobe a escada, começa o jogo, daí a pouco um dá uma pancada nele, ele já dá um chute no outro, já quer matar. Mas ele não orou. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por que ele está agindo assim lá no campo agora? É porque ele não sabe nem o que ele falou lá embaixo. É disso que Jesus está falando para nós. Sua oração, ela não precisa de ser longa. Talvez vai ser longa. Talvez vai ser uma oração de 1 hora, 2 horas. Mas onde você está expressando palavra por palavra. Mas talvez sua oração vai ser de 1 minuto. Tem gente que fala, Deus não vai ouvir se for só de 1 minuto. Deus ouve mais uma oração de 1 minuto, onde você expressou palavra por palavra, do que uma oração de 5 minutos, onde você repetiu a mesma coisa várias vezes, de forma vazia, e você nem sabe o que você disse. Aquilo não tem fundamento nenhum para você. É isso que Jesus está ensinando. Por isso que às vezes a gente ora, e não vê nada. Então Jesus disse assim, ó, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão o quê? Respondidas. Pagãos. É porque todas as pessoas fora de Israel eram conhecidos como pagãos. Outros povos. Sim. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então Deus já sabe até o que você vai pedir. Por isso a importância de você pedir, conhecendo as palavras que você está colocando. Falar aquilo que vem de dentro de você. Se expressar diante de Deus. Quer ver um exemplo de pessoas que ficam repetindo a mesma frase? Vai comigo, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 26. 1 Reis 18, 26. Vocês se lembram do desafio de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo? O Deus que fizesse descer fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Vocês sabem como é que os profetas de Baal, eles oravam? Igual a maioria das pessoas oram hoje. Repetindo as mesmas palavras várias vezes de forma vazia, achando que isso vai ter o quê? Resposta. Olha o que está escrito, os profetas de Baal. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E gritavam. Qual que era a oração deles de manhã até meio-dia? Só isso. Imagina quantas 1000 vezes eles repetiram as mesmas palavras.
Ó Baal, responde-nos! Ó Baal, responde-nos! Ó Baal, responde-nos! Ó Baal, responde-nos! E tem gente que fica às vezes só na bolinha. Pum, nananana, pum, nananana, pum, nananana. Falei besteira? É disso que Deus está ensinando. Você quer que Deus te ouça? Fale de seu coração. Suas palavras têm que ter sinceridade. Suas palavras têm que ser palavras honestas. Palavras que vão carregadas de fervor. Palavras que mostram o seu sofrimento, a sua dor. Às vezes, nem palavras vão sair, como aconteceu com Ana, a mãe do profeta Samuel, lá no tabernáculo. A Bíblia diz que a angústia dela era tão grande que não saía nada. Acredito eu que ela ia falar, a boca dela mexia, mas som não saía. E as lágrimas correndo, o sacerdote achou que ela estava bêbada. Ela falou, não estou bêbada. Essa é a angústia da minha alma. Aí o sacerdote, na hora ali, o Espírito Santo toca nele e fala, diga para ela ir para casa abençoada, porque o Senhor já ouviu a oração dela. Olha que maravilha. Deus quer ouvir a sua oração também. A partir de hoje, vamos seguir o que Jesus está ensinando sobre a oração. Então, olha lá, eles ficaram, ó Baal, responde, mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do quê? Do altar que haviam feito. Agora, quer ver a diferença de uma oração que sai da alma? Elias, vai comigo aqui mesmo no capítulo 18, versículo 36. 18:36. Olha o que diz. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Vamos ver a oração de Elias? Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Diga glória a Deus. Deu quanto tempo? Nem um minuto. Nem um minuto. Mas o que ele falou saiu de onde? Do coração, da alma. Foram palavras sinceras e verdadeiras. Ele não ouviu alguém falando aquilo para ele repetir. Não. Aí sabe o que aconteceu? Versículo 38. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, essa parte que eu gosto, as pedras, ó. Porque você vai lá no Monte Carmelo hoje, 2.600 anos depois, e você vê as pedras queimadas. 2.600 anos depois. As pedras e o chão, e secou até a água da valeta. A oração dele não durou um minuto, mas teve a resposta. Deus quer que você ore assim a partir de hoje. Que eu ore deste jeito a partir de hoje. Olha o que diz em Isaías, capítulo de número 28, versículo 13. Abra aí a sua Bíblia, Isaías 28, 13. 29, 13. Portanto, o Senhor diz, o que o Senhor diz? Este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está o quê? Está longe de mim.
O que é honrar com os lábios e o coração está longe? A pessoa está falando uma coisa, mas o pensamento dela está em outra. Você concorda comigo que quando você decora uma coisa, você consegue falar e está pensando em algo diferente? Normal. E tem muita gente que ora assim. E Deus diz: a adoração que me prestam não passa de quê? De regras ensinadas por homens. Aí. Tem gente que o que ela fala nas orações é algo que ela aprendeu com outro alguém. E Deus não ouve. Deus não ouve. Então eu já sei que eu não devo orar para aparecer. Não devo querer o mérito de pessoas. Eu já sei que a minha oração, ela pode sim ser feita em público, mas eu também tenho que ter o meu momento exclusivo com quem? Com Deus, com a porta do quarto fechada, um momento só entre eu e Deus. E eu já sei que eu não devo repetir palavras, frases decoradas que não tenham nenhum sentido para mim. Minhas palavras têm que ser sinceras, verdadeiras e honestas para com Deus. Amém? E agora Jesus vai nos ensinar qual tem que ser o padrão de uma oração. O que deve conter em uma oração? Para que Deus possa ouvir. Agora vem a surpresa. Agora vem a surpresa. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo de número 6, agora versículo de número 9. Olha o que Jesus vai dizer, ó. Portanto, orem da seguinte forma. Antes da gente ouvir o que Jesus vai ensinar, deixa eu dizer algo para você que talvez você nunca ouviu ninguém falar. A oração que ele vai nos ensinar, o padrão, o modelo, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ela é dividida em 7 partes. Dessas 7 partes, as 3 primeiras tratam das coisas de Deus. Preste atenção, hein? As nossas orações devem seguir o padrão, o modelo ensinado por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sendo que as 3 primeiras partes tratam das coisas de Deus. E as outras 4 partes tratam das coisas que eu preciso para a minha vida. A pergunta é: será que as partes que tratam das coisas de Deus aparecem em minhas orações? Toda oração eu devo começar por essas 3 partes. As outras vêm depois. O que eu preciso vem depois, não antes. E olha quais são as 3 coisas que pertencem a Deus. As 3 partes que são as coisas de Deus. Ele começa assim, ó. Portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que deveria aparecer em minha oração, ou uma das primeiras, tinha que ser isso. Exaltar o nome de quem? Do Senhor. Glorificar o nome dEle. Biblicamente falando, o nome, ele quer dizer o mesmo que a pessoa. Então, quando eu começo minha oração exaltando, santificando, glorificando o nome do Senhor,
Então eu estou começando minha oração engrandecendo a quem? A Deus. Dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que não há nenhum outro como Ele. E isso está lá nos mandamentos sagrados. Está nos mandamentos sagrados. Quando a Bíblia fala que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eu vou fazer minhas orações, eu devo começar glorificando o nome do Senhor. E ali eu vou expressar a minha necessidade, como quem diz, eu não estou tomando o nome do Senhor em vão. Eu estou tomando o nome do Senhor agora para colocar diante dele as lutas que eu tenho enfrentado, as dificuldades que eu tenho enfrentado. Como é que eu começo minhas orações? Como é que você começa as suas orações? Será que você começa assim, oh Deus, eu estou precisando tanto de uma cura. Oh Senhor, estou precisando tanto de uma porta aberta. Ou será que você começa, Senhor, que o teu nome seja exaltado? O Senhor é soberano, o Senhor é Deus. Como que nós começamos nossas orações? Então, o primeiro item é esse: exaltar o nome de quem? Do Senhor. Aí continuando o versículo de número 10, qual que é a segunda parte? Eu falei que as 3 primeiras partes tratam das coisas de quem? De Deus. Olha a segunda parte. Venha o teu reino. Ponto. Essa é a segunda parte. Então quer dizer que a pessoa, quando está orando, ela deve colocar o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Venha o teu reino, Senhor, porque o reino de Deus é perfeito. O reino de Deus não tem nenhuma deficiência. O reino de Deus, ele é completo. Então, quando a pessoa diz, venha o teu reino, o que a pessoa está dizendo? Senhor, eu estou aqui nessa terra, eu preciso de soluções aqui, mas, para mim, é muito melhor que o teu reino venha. Eu quero fazer parte do reino do Senhor. Que o Senhor seja glorificado, que o teu reino esteja sobre tudo e sobre todos. E a terceira parte da minha oração, inicialmente, tem que ser essa aqui, ó. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual de nós começa a oração assim? Antes de você pedir a cura, Jesus está dizendo que você deve dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Antes de você pedir a porta aberta, Jesus está dizendo que você deve falar assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas isso aqui, ó, ninguém quer falar. Porque todo mundo quer que Deus responda aquilo que ela precisa, aquilo que ela deseja. E se a vontade de Deus não for aquilo? Aí tem gente que diz assim, mas é da vontade de Deus. Mas como é que você sabe o que é da vontade de Deus e o que não é? Porque eu quero, então com certeza Deus quer. Uai, agora Deus é condicionado ao seu querer? Deus agora se tornou subordinado ao seu querer, ao meu querer? A Bíblia Sagrada ensina para nós que tem pessoas que sofrem porque não sabem o que pedem. E muitas das vezes Deus até permite a pessoa receber o que está pedindo.
E aquilo talvez cria um transtorno terrível na vida da pessoa. Mas tudo porque a pessoa não colocou antes do seu pedido a vontade de quem? De Deus. Nas suas orações a partir de hoje, antes de você começar a pedir para você, não é errado pedir, mas coloque antes, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se isso que eu vou pedir é para o meu bem, agrada ao Senhor, então, por favor, me conceda. Mas se isso não for da tua vontade, o Senhor sabe de todas as coisas, então, Pai, que eu não receba isso. Que eu não alcance isso. Essa é a oração do Pai Nosso. Essa é a oração que todo mundo deveria seguir o modelo. Mas às vezes a gente quer tanto alguma coisa que a gente diz, não, eu tenho certeza que Deus quer. Absoluta, fulano, mas a Bíblia está... Não, tem certeza. Jesus morreu na cruz para que eu tivesse vida e vida com abundância. Pronto, já interpretou tudo errado. Quem diz que está falando ali de realização de coisas que eu quero? Abundância é abundância. Abundância é abundância naquilo que você entende que é. Não naquilo que talvez a Bíblia está dizendo. Porque a oração é, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como nos céus. Agora vamos continuar? Então agora já foram as 3 primeiras partes que cabem a quem? A Deus, na minha oração, correto? E as outras 4 partes? Olha o que Jesus vai ensinar para nós. O que vai ter nas outras 4 partes? Ó. Dá-nos hoje o pão para este dia. Então agora eu estou pedindo para mim. Agora eu estou pedindo alimento. Alimento. E quando eu vou pedir alimento, sustento, a Bíblia está dizendo que eu devo pedir a Deus para hoje. Aí tem gente que diz assim, mas por que eu não posso pedir para amanhã? Porque quando você está preocupado com amanhã, você se torna uma pessoa ansiosa. Quando você se torna uma pessoa ansiosa, os sentimentos malignos deste mundo começam a ter acesso à sua alma. E automaticamente você começa a se afastar de Deus. Quem disse para você que você precisa de algo para amanhã, se você nem sabe se vai estar vivo amanhã? A ansiedade é algo que a Bíblia condena. A ansiedade causa doença. Quantas pessoas hoje estão tomando remédios para ansiedade? Você acha que é a vontade de Deus alguém tomar remédio para ansiedade? Você acha que Deus quer que alguém fique dependendo de medicamentos para ansiedade? Por isso que o Senhor Jesus, Ele nos ensina a pedir algo para hoje. Para hoje. Então a primeira coisa da minha oração ali e tal, primeira não precisa de seguir uma ordem específica. Eu sei que primeiro eu tenho que falar das coisas de Deus e depois daquilo que eu preciso. E dentro daquilo que eu preciso, Jesus começou ensinando sobre o alimento. Peço o alimento para o dia de hoje. Confie em Deus. Aí ele continua assim, dai-nos hoje o pão para este dia. Segunda coisa que ele vai nos ensinar que deve conter na nossa oração. Ele vai falar de perdão. Você pede a Deus perdão em suas orações? Você sabia que se você não tiver o perdão de Deus para os seus pecados, você não vai ter respostas para os seus pedidos? Como assim, Bispo Paulo? Exatamente assim. Vou dar um exemplo para você entender bem fácil.
você vai ao mercado comprar. Lembra daquela época que o mercado anotava na caderneta? Lembra o caderninho? Os mais jovens nem sabem o que é isso, não. Na venda lá, anotava. Aí o mês venceu. E você ainda não pagou os seus débitos. Aí você chegou no mercado e diz assim, eu vim aqui hoje para comprar aqui um pacote de arroz e um de feijão aqui, ó. Aí você anota na caderneta. Aí o que o dono da venda dizia? Não. Primeiro você precisa pagar o que deve, para assim você levar o que você precisa, deseja. Assim somos nós com Deus. Primeiro você precisa do perdão pelos seus pecados, para depois você receber a resposta dos pedidos que você está fazendo a Deus. Então, quando você ora, e nas suas orações você não pede a Deus perdão pelos seus pecados, lembrando que a oração, ao passo anterior, tem que vir de dentro do meu coração, da minha alma. Minhas palavras têm que estar carregadas de quê? Sinceridade, honestidade, verdade. Então olha o que Cristo ensinou. Olha o que tem que estar nas nossas orações. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pronto. Quer dizer que se eu não perdoo quem me fez mal, eu estou perdendo meu tempo orando. Porque eu não vou ter resposta de Deus. Se a resposta está condicionada a eu estar perdoado por meus pecados. Só que se o perdão de Deus para mim é condicionado ao meu perdão para os outros, então eu vou orar para nada. Para nada. E eu pergunto para você nessa manhã, como está o seu balanço de perdão para quem te fez mal? Como está? A sua planilha de perdão está como? Está no negativo? Está no vermelho? Como é que está? Aí vem aquelas famosas colocações. Ah, bispo Paulo, só Deus e eu sabemos o que eu sofri. Sim, e? Quem precisa saber é só você e Deus mesmo. Ninguém mais precisa saber. Ah, mas foi muito duro o que aconteceu. Sim, se não tivesse sido duro, você não estava nem lembrando disso. Ah, eu perdoo, mas não quero por perto. E? Olha como é que está a estatística. Então, nas minhas orações, eu nunca devo deixar de pedir perdão para quem? Para Deus. Só que, para que eu receba a bênção que eu estou pedindo, seja qual for, eu preciso que Deus me perdoe antes. Meu saldo tem que estar zerado ali, tem que estar tudo certinho. Não posso estar com dívida. E para Ele me perdoar, Ele vai olhar se eu perdoei. E se eu não perdoei, Ele não me perdoa. Se Ele não me perdoa, Ele não me responde. Se Ele não me responde, não muda nada. Ah, mas eu estou na igreja. E? Ah, mas eu jejuo 2 vezes por semana. E? Lembra lá do rapaz? Ah, mas eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E? Viu como que muitos de nós não sabem como orar? Então olha que lindo. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos
devedores. Tem uma mensagem linda lá em Mateus 18, versículo 23 em diante. Depois você vai ler em casa. De um homem que estava devendo muito. Olha lá. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia o quê, pessoal? 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia o quê? Quanto que o rapaz devia para esse daqui? 100 moedas de prata. E quanto que esse aqui devia para o senhor dele? 60 milhões de moedas. Quem devia mais? Eu devia para o meu senhor ou o meu servo devia para mim? Eu para o meu senhor ou o meu servo para mim? Eu para o meu senhor, correto? Só que o meu senhor teve o quê? Compaixão e me perdoou. Aí eu encontrei com alguém que me deve 100 moedinhas só. Aí o que eu fiz com ele? Olha lá. Agarrei-o pelo pescoço e exigi que ele pagasse o quê? De imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou. O que o servo disse para ele? Não foi a mesma coisa que ele disse para o senhor dele? Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O que ele deveria ter feito aqui? O mesmo, perdoado. Ele recebeu perdão de 60 milhões. Esses somos nós. Queremos que Deus perdoe nossas falhas diante dele, mas continuamos guardando raiva, ódio, ressentimento de coisinhas desse tamanhozinho que alguém fez. Tudo para nós é motivo de ficar com bico. Tudo para nós é motivo de virar a cara. E a gente ainda fala, ele vai me pagar. Se não pagar para mim, paga para Deus. Mas paga. É aí que a gente erra, pessoal. É aí que a gente erra. É aí que as nossas orações não vão ter o quê? Resposta. Por isso que eu disse, a gente ora tudo errado. Deus olha para dentro. Para Deus me responder, minha dívida tem que estar paga com Ele. Para minha dívida estar paga com Ele, eu tenho que dar baixa na dívida que os outros têm para comigo. Ah, eu não concordo com isso, Bispo Paulo. E? Concordando ou não concordando, essa é a palavra de quem? De Deus. E quem é soberano? Deus. Se Ele disse que é assim, acabou. O máximo que eu posso fazer é o quê? Me adequar. É me adequar, pessoal. Ou não me adequar e pagar o preço. Sabe o que acontece? Eu disse aqui domingo passado, eu vou repetir. A gente ficou tanto tempo longe da Bíblia, tanto tempo longe da Bíblia, longe que eu falo assim de meditar, de examinar nas Escrituras, que hoje quando a gente começa a ouvir coisas simples, coisas pequenas, nós ficamos assustados. Isso daqui que a gente está ouvindo, sabe aonde que a gente tinha que ter aprendido isso aqui? Lá na salinha das crianças. Seja em qualquer igreja, tá bom? Seja em qualquer igreja. Isso aqui era para a gente ter aprendido na época de
Criança, isso aqui é básico. Isso aqui é o simples do simples. Eu aprendi a oração do Pai Nosso com a minha avó, quando eu tinha 6 anos de idade. Me lembro disso até hoje. Quem me ensinou foi minha avó. Só que ela me ensinou a decorar as frases e repeti-las. Eu deveria ter aprendido o que significa cada pedacinho lá quando eu tinha 6 anos. Com certeza ela não me ensinou porque ela também não sabia. Então qual que é a nossa missão hoje? Qual que é a minha missão e a sua? Qual que é? Não, peraí. Eu só posso ensinar se eu o quê? Se eu praticar. Então nossa missão hoje é praticar o que estamos aprendendo e levar para os outros. Ensinar os pequenos. Se tivermos a oportunidade de ensinar para os adultos também, porque a maioria não sabe. Por isso que o povo sofre. Deus falou isso lá no livro do profeta Oséias: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. O povo não entende as coisas de Deus, aí sofre. Aí vem um monte de invenções religiosas para enganar as pessoas, aprisionar as pessoas num sistema, fazendo elas pensar que estão perto de quem? De Deus, mas na verdade está tudo distante de Deus. Então olha só, então o servo falou para ele: rapaz, tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Versículo 30, o credor porém não estava disposto a esperar, mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor, lembra do Senhor da dívida de 60 milhões? E lhe contaram tudo o que havia o quê? Acontecido. Então o Senhor chamou aquele homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você o quê? Me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem aonde? À prisão, para ser o quê? Torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Então aqui a regra já está escrita. Agora a prisão que o Pai Celestial vai enviar àqueles que não perdoarem é uma prisão eterna. A tortura vai ser para sempre. Então o dia da mudança é hoje, meus irmãos. Larga de mão esse peso que está no seu coração. Ah, mas fulano me ofendeu, fulano isso, fulano aquilo. Tá bom, mas se você não tira isso de você, quem perde é você. Porque para ele não vai mudar muita coisa, porque talvez ele é uma pessoa que está longe de quem? De Deus. Para ele também não vai mudar nada. Ele está longe de Deus, mas você não, você quer estar perto. Então tira isso de você. E aí Deus vai perdoar também as suas falhas. E na hora que você orar, Deus vai o quê? Te responder, Ele vai te ouvir, vai te responder. Então nas suas orações não pode faltar esse pedacinho aonde você pede perdão para quem? Para Deus. Mas você já sabe de toda a condição. Versículo 13, finalizando. E não nos deixes cair em tentação. Aqui é mais um pedacinho que Jesus ensina que não pode faltar na sua oração. Você pedir a Deus proteção. Peça a Deus proteção, porque o inimigo vive armando
ciladas. Lembra do Salmo 91? Do laço do passarinheiro? Ele vai viver armando ciladas, armadilhas para você. Então, em todas as orações que você fizer, peça a Deus o quê? Proteção. E Jesus finaliza assim, ó: mas livra-nos do mal. Ou seja, peça a Deus libertação. Se o mal te atingiu de alguma forma, se o mal atingiu a sua casa de alguma forma, não deixe de orar contra as questões espirituais. Senhor, se tiver alguma obra do maligno em minha vida, se tiver algum espírito imundo na minha casa, na vida da minha família, livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus. Então a nossa oração tem que ser assim: engrandecer o nome do Senhor, dizer o quanto é importante o reino dele e que seja feita sempre a vontade de Deus. Depois, eu devo também colocar em minhas orações o pedido pelo sustento de hoje, pela porta aberta de hoje, pelo milagre que eu preciso hoje. Orar também pedindo a Deus perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, e lembrar que isso está condicionado a eu perdoar os outros. Pedir a Deus proteção contra todas as armadilhas que o inimigo fizer contra mim, e pedir a Deus libertação contra tudo aquilo que porventura já estiver atingindo a minha casa, a minha família, a minha vida. E aí o Senhor Jesus termina assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus, no versículo 14, vai resumir tudo o que ele ensinou. Ele diz assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Diga glória a Deus. Então agora você já sabe como deve orar. Nada para mostrar para ninguém, para aparecer. Quarto fechado, ou seja, ter seu momento de oração exclusivo com Deus. O que mais que a gente aprendeu? Depois do quarto fechado foi o que a gente falou? Não, vamos lá. Depois do quarto fechado foi o quê? Não repetir as mesmas palavras, orações repetitivas, tudo tem que sair do nosso coração. E depois, o padrão de oração que nós devemos fazer: primeiro, as coisas de Deus, o nome dele, o reino dele, a vontade dele. Depois, as coisas que eu preciso para a minha vida. Essas quatro não deveriam faltar nas nossas orações. É isso que Jesus está ensinando. Eu posso adicionar outras? Posso. Mas essas quatro não deveriam faltar: o socorro para o dia de hoje, a proteção, o perdão por meus pecados e a libertação de tudo que não presta, que talvez esteja na minha vida, nos meus caminhos, na minha casa. Essa é a oração que Deus vai ouvir você. E aí pode ter certeza que a resposta vai chegar. Amém?